Olá, queridos. E aí, pessoal, tudo bem? Passear de carro um pouco com a gente aqui. A gente estava conversando aqui agora e a Adé lembrou de uma frase que ela ouviu essa semana, né? Como que é? Isso. Uma história, né, que mexeu comigo, porque existem palavras que são palavras espirituais. Às vezes numa conversa informal, né, despretensiosa, a gente ouve umas palavras que vêm direto no nosso espírito e eu comecei a refletir. A história é a seguinte: é um adolescente que desde a barriga da mãe, do pai, servos de Deus, está na igreja, né? Então os pais servindo a Deus, levando essa criança, agora esse adolescente para a igreja. E nesse momento ele está desviado do evangelho, né? Se é que algum dia ele teve um encontro com Deus. E a frase que ele falou, esse adolescente, ele disse: aquilo que os meus pais acreditam não faz sentido para mim, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, porque nós, servos de Deus, nós que cremos, somos cristãos e vamos à igreja, levamos os nossos filhos. Os filhos, eles não servem a Deus por osmose, né? Não dá para viver da fé dos pais para o resto da vida. E o que nós precisamos, e pensando nessa frase, uma coisa que nós precisamos orar, né? Você que é um servo de Deus, que vai à igreja, que leva os teus filhos, você precisa orar para que eles tenham uma experiência individual, pessoal e poderosa com Deus. Você precisa orar para que Deus ilumine o entendimento dos teus filhos, né? Para que faça sentido ir à igreja, para que faça sentido ler a Bíblia em casa, para que faça sentido. E só vai fazer sentido se eles tiverem um entendimento iluminado, se eles tiverem uma experiência com Deus, né? Se os olhos se abrirem, né? Se os olhos se abrirem para a verdade da palavra. Em determinado momento, Jesus ele perguntou para Pedro: Pedro, quem você disse que eu sou? E Pedro disse: Jesus, por aí cada um está falando uma coisa, mas eu estou dizendo que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E Jesus então disse: bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue, não foram homens que te disseram isso, mas foi o meu Espírito que se revelou, ou que revelou essas verdades espirituais para a tua vida. Então, que você ore, né? Porque os teus filhos, eles não vão viver para sempre da tua fé. Eles precisam que o Espírito Santo os convença e se revele a eles de uma forma individual, pessoal e poderosa, que sejam marcados para que possam andar nos caminhos do Senhor. Sem querer completar, né? Acho que não falta nada, né? Nessa tua colocação, mas você está falando aqui, eu estou pensando uma coisa. Você falou sobre abrir os olhos, né? Ou nós, como pais, abrimos os olhos dos nossos filhos para a palavra de Deus, ou o diabo vai abrir os olhos deles para o mundo. Então, esse é o nosso papel, abrir os olhos da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos. Se a gente não trabalhar para abrir os olhos deles, saiba que Satanás está trabalhando para abrir os olhos deles para o mundo, para enxergar isso que você acabou de falar, né? Não faz sentido. E olha, queridos, a responsabilidade de apresentar o Senhor para os nossos filhos é nossa. Não terceirize aquilo que você, pai e mãe, precisam fazer. Não é do pastor, não é do ministro do departamento infantil. É uma bênção nós estarmos ali, tudo né? É maravilhoso. É maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? É a sobremesa. Não dá para viver de sobremesa. O arroz com feijão diariamente na tua casa. Não apenas com aquilo que você prega, fala e lê, mas aquilo que você vive. Então precisa fazer sentido. E isso o Espírito Santo, que é o único que pode convencer, é Ele quem vai fazer através do nosso clamor e da nossa oração. É isso aí. Faça o teu filho enxergar o sentido das coisas. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.